Então, gente, tivemos aulas de matemática, né? Falando de frações. Agora, história, tá? Pega, por favor, o caderno de história, faça o cabeçalho, coloquem a data de hoje, 8 de junho de 2020. 8 de junho de 2020, segunda-feira, semana do Dia dos Namorados, tá? O nosso assunto de hoje é a independência do Brasil, tá? E a tia dividiu os tópicos a serem falados hoje. Vamos falar sobre o primeiro reinado, vamos falar sobre o período regencial, tá? Esses dois tópicos aí. Então vamos lá. A independência do Brasil também. Independência do Brasil, primeiro reinado e o período regencial, tá? Então vamos lá. Lá na página 271, nós temos a independência do Brasil. Por favor, coloquem a data de hoje, 8 de junho de 2020. Aliás, para adiantar, já coloquem a data, né? 271, 272, 273 e 274. 8 de junho de 2020. O que fala lá na independência do Brasil? Com o fim da guerra que ocorria na Europa, Dom João VI retornou a Portugal. Em 1821, ele deixou seu filho, Dom Pedro, para administrar o Brasil de acordo com as ordens vindas da Europa. Lembra que teve um período que lá em Portugal estava uma confusão louca, que a família real veio de Malaicuia para o Brasil. Lembra que a tia falou isso? Lembra disso? Porque lá em Portugal, a Inglaterra e a França e a Inglaterra estavam em guerra, estavam em conflitos. E ia sobrar alguma coisa para Portugal, porque Portugal era agregada à Inglaterra. Então, antes que tivesse aquele caos maior, a família real se mandou e vieram parar aqui no Brasil, tá? E aí, com o fim desses conflitos lá na Europa, melhor dizendo, com o fim desses conflitos, Dom João VI achou melhor voltar para Portugal. Mas nisso que ele voltou para Portugal, ele deixou seu filho, Dom Pedro, para administrar o Brasil sobre as ordens de Portugal. Ele não poderia tomar nenhuma atitude sem que o rei de Portugal tomasse o conhecimento. Tudo o que ele fazia aqui vinha de longe, vinha de lá de Portugal, as ordens para poder resolver aqui. Nessa época, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir que Dom Pedro retornasse a Lisboa. Eles também queriam a volta do pacto colonial. Porém, alguns grupos influentes da sociedade brasileira, como políticos, comerciantes e fazendeiros, não estavam de acordo com essas exigências do pacto. Com o apoio desses grupos, quais foram esses grupos? Os políticos, comerciantes e fazendeiros, né? Era a sociedade brasileira. Com o apoio desse grupo, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. O próprio Dom Pedro assumiu o governo do Império do Brasil com o título de imperador, aí que veio Dom Pedro I, tá? Esse título ele recebeu de Dom Pedro I depois que ele proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro, nas margens do rio Ipiranga. Aí veio o primeiro reinado, lá na página 272. Já com o título de Dom Pedro I, Dom Pedro I governou o Brasil entre 1822 até 1831. Período conhecido como primeiro reinado, tá? O primeiro reinado, ele ocorreu de 1822 a 1831. Uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de uma Assembleia Constituinte
formada por senadores e deputados, para elaborar uma Constituição para o Brasil, ou seja, vinha aí a primeira Constituição brasileira. O imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito com os membros da Assembleia. Assim, em 1824, ele decidiu impor à população de forma autoritária uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses, ou seja, os senadores não queriam aquela Constituinte, né, voltada com as leis que eles estavam elaborando, que ele queria, que Dom Pedro I queria a sociedade brasileira, os senadores, eles queriam também ter a liberdade de também elaborar as suas leis. Só que as leis brasileiras eram contrárias à que vinham de Portugal. Aí Dom Pedro I impôs a sua condição. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, Dom Pedro I instituiu o poder moderador. Esse poder permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas, concedendo plenos poderes ao governante. Tá? O que é autoritarismo? O autoritarismo aqui, essa coisa, eu sou autoritário, o autoritarismo é uma forma de governo em que os líderes de um país não consideram a opinião da população, ou seja, a nossa opinião não é válida, não é respeitada, não é considerada, porque só o governador, no caso, só o prefeito, só o presidente tem o poder, são autoritários. Então, a voz do povo não era válida, tá? Aí veio o período regencial, né, que está lá na página 273, que fala que quando Dom Pedro I passou a sofrer oposição de grande parte da sociedade brasileira por causa das suas medidas autoritárias. Então, a sociedade brasileira não concordava com as medidas autoritárias de Dom Pedro I, ou seja, com o autoritarismo de Dom Pedro I. Por outro lado, a morte de Dom João VI deixou vago o trono português, mobilizando grupos que solicitavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal para substituir o pai. Ou seja, lá em Portugal, Dom João VI faleceu. E a sociedade, a elite portuguesa, exigia que Dom Pedro I saísse, largasse o Brasil e fosse governar lá em Portugal. Entendeu? Para tomar o lugar. Assim, em 1831, Dom Pedro I abdicou, o que seja, deixou o governo brasileiro, tá? Abdicou do governo brasileiro. Seu filho, Dom Pedro de Alcântara, foi aclamado sucessor do trono, porém, ainda era criança e não podia assumir o governo. Então, até que o sucessor atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes, por isso que falamos período regencial. Esse período foi denominado período regencial, que durou de 1831 a 1840, até Dom Pedro II adquirir a maioridade, tá? Na página 274, nós temos uma atividade que vocês vão responder direitinho. Não esqueçam de colocar a data de hoje, 8/6, vão responder direitinho e a tia vai corrigir lá no zap. Tudo bom? Um beijo para vocês, até a nossa próxima aula, tá?